Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, você poderá acessá-lo pelo link que encontra-se na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Desejo um excelente aprendizado. Chegamos à nossa aula número 19, da matéria Noções de Conjuntos. Então, vamos prosseguir na nossa revisão de todo o conteúdo visto até o momento. Exercício 11. Copie e complete com os símbolos de estar contido e contém. Tá bom, pessoal? Esse símbolo aqui, lembrando que é o estar contido, e esse aqui é o símbolo de contém. Ambos os símbolos relacionam subconjuntos com conjuntos. Quer ver? Vamos aqui revisar aqui a nossa letra A. Nós temos um conjunto formado pelos números naturais 8 e 9. E um segundo conjunto formado pelos números naturais 0, 8 e 9. Tudo bem? Então, olha só, repara que esse primeiro conjunto aqui, ele é formado pelo 8 e 9, ele possui dois elementos. E esse segundo conjunto, ele tem o número natural 0, 8 e 9, ou seja, ele é formado por três elementos. Aí vocês reparam o seguinte, o subconjunto, o candidato aqui a subconjunto, é esse primeiro conjunto aqui, porque ele é menor do que esse. Esse aqui, ele engloba mais números. Então, a relação entre, a gente sempre lê a relação nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Nós vamos lá, o conjunto 8 e 9, né? Qual a relação dele com o segundo conjunto? 0, 8 e 9. A gente pode reparar que 8 e 9, ele tanto está nesse primeiro conjunto, ou seja, ele é o primeiro conjunto, quanto ele está aqui, ó, no segundo conjunto, sobrando apenas o 0. Então, tá na cara que esse primeiro conjuntinho aqui, ele é um subconjunto do segundo conjunto. Então, a gente pode afirmar que o conjunto formado pelos elementos 8 e 9, ele está contido no conjunto formado pelos elementos 0, 8 e 9. Já que aí agora a gente tem o inverso, nós temos o conjunto na frente, a gente tem que ler nesse sentido. Nós temos o conjunto na frente do subconjunto. Aí lembra, ó, a gente está nas duas extremidades aqui do símbolo de estar contido. Só que aqui inverte. Inverteu o símbolo. Então, a gente pode ler o seguinte. Se 8 e 9 está contido no conjunto 0, 8 e 9, significa dizer que o conjunto 0, 8 e 9, ele contém o conjunto formado pelos elementos 8 e 9. Tá? Então, é assim, ó. Se a gente tem um conjunto A, ele está contido em B, quando a gente inverte, aqui, ó, as extremidades aqui, vamos dizer que é uma tomada, ela está ligadinha no B. Quando a gente inverte isso aqui, ou seja, B, ele continua sendo, ou seja, o conjunto, ele continua ligado aqui na tomada, certo? É um exemplo bobo que eu estou dando. Ele continua contendo A. É um exemplo bem bobinho, pessoal, mas faz a gente... a minha tentativa aqui é que vocês não confundam. É assim que eu sempre penso. Tá? Vou repetir aqui. Se A está contido em B, quando eu vou inverter aqui a ordem da leitura, B contém A. Repara que a tomadinha aqui, a extremidade do símbolo de estar contido, ele está ligado, apontado aqui para o B. Quando eu vou inverter isso aqui, o que significa? Que o A é um subconjunto e o B é um conjunto. Quando eu vou inverter, eu leio do conjunto para o subconjunto. Isso aqui, ó, a extremidade, a tomadinha, vamos dizer assim, ela fica ligada, continua ligada em B. Ela inverte, ela acompanha. Então, eu falo que B contém o subconjunto A. Ok, pessoal? Espero que isso aqui tenha ficado entendido. Não pode haver confusão entre o símbolo de está contido e o símbolo de contém. Tá? Quando parte de um subconjunto para um conjunto, eu uso contido.
Quando eu parto de um conjunto para um subconjunto, eu leio contém. Vamos à letra B, pessoal. Aqui, ó, essa letra B já fiz, né? Vamos, na verdade, à letra C. Olha aqui, o conjunto aqui, ó, um elemento. O conjunto aqui com 3 elementos. Lógico que se for o subconjunto, vai ser esse primeiro conjunto. E o conjunto mais abrangente, ou seja, o conjunto vai ser esse aqui, ó, 3, 4 e 5. Aí eu pergunto, o conjunto unitário em relação ao conjunto 3, 4 e 5, ele se torna um subconjunto desse daqui. Por quê? Aqui dentro possui o único elemento, né, do primeiro conjunto. Então, eu posso afirmar que esse primeiro conjunto ele está contido dentro do segundo conjunto. E agora, aqui, ó, 3 elementos, 2 elementos. Quem é o subconjunto? Lógico, é o que possui 2 elementos. O que possui 3 elementos, ele vai ser o conjunto. Então, esse aqui é o subconjunto, esse daqui é o conjunto. Então, o que acontece? MNO, esse conjunto aqui, e em relação ao conjunto MN, a gente pode afirmar que ele contém, por quê? Todos os elementos do meu subconjunto S estão contidos dentro do meu conjunto MNO. Então, eu afirmo que MNO, esse conjunto, ele contém os elementos, ele contém esse subconjunto formado por MN. Vamos para a próxima, pessoal, letra E. Já fizemos aqui a D, vamos para a letra E. Eu prefiro ir devagar para que isso aqui fique bem entendido. Olha só, nós temos aqui, ó, o conjunto vazio. Nós sabemos que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, eu afirmo que o conjunto vazio está contido nesse segundo conjunto aqui, formado pelos números naturais 5 e 8. Letra F. Olha aqui, ó, a mesma coisa. O conjunto vazio, ele está contido, pessoal. O conjunto vazio, ele não tem elemento. Então, ele participa de todos os conjuntos existentes. Então, o conjunto vazio, eu posso afirmar que ele está contido no conjunto formado pelos elementos, os números naturais 3 e 4. Letra G. Olha para o 9 aqui, ó, o conjunto unitário 9. E a relação entre o conjunto vazio. É lógico que esse conjunto vazio, ele é um subconjunto do conjunto 9. Eu posso afirmar que o conjunto vazio está contido no conjunto 9. Se o vazio está contido no 9, quando a gente faz a leitura no sentido da esquerda para a direita, significa que o 9, ele contém o meu conjunto vazio. Letra H. E o conjunto vazio em relação ao conjunto, isso aqui, pessoal, é uma pegadinha, tem que tomar cuidado. Esse conjunto aqui, ó, só com zero dentro, apesar do zero ele não ter assim um valor, ele não ter uma quantidade, ele é um conjunto, quando eu boto a chave com o zero dentro, ele é um conjunto unitário. E esse aqui é o conjunto vazio. Como o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, eu posso afirmar que esse conjunto vazio ele está contido nesse conjunto unitário que só tem um elemento, que qual é? O número 0. Beleza, pessoal? Vamos a mais um exercício. Exercício número 12. Quanto valem x e y? Então vamos aqui à nossa letra A. Ela afirma o seguinte, que o conjunto formado pelos números 5 e 6, ele está contido dentro do conjunto formado pelos elementos 7, 6 e x. Então, nós sabemos aqui, ó, vamos analisar, que esse primeiro conjunto ele é o subconjunto e esse segundo conjunto ele é o conjunto, porque ele é mais abrangente. Se eu afirmo que 5 e 6 está contido dentro do conjunto 7, 6 e 5, na verdade, eu estou dizendo que todos os meus elementos desse primeiro conjunto participam
do segundo conjunto, ou seja, o segundo conjunto ele contém o 5 e 6. E olha só, se ele contém o 5 e 6, vamos comparando os elementos. Aqui, ó, 6, 6. 7 não tem no primeiro, então o x já não pode ser o 7, mesmo porque o 7 aparece. Qual o único elemento aqui do primeiro conjunto, que é o subconjunto desse segundo conjunto aqui, qual o elemento que não aparece? É justamente o quê? O 5. Então, eu posso afirmar para esse caso que o x igual a 5. Vamos para a letra B. A letra B é um pouco mais complicada. A gente tem que ter um pouco mais de esperteza para fazer essa letra B. Vamos lá. Eu já sei que isso aqui é o subconjunto desse. Então, por que eu sei disso? Porque ele afirma que esse primeiro conjunto ele está contido no segundo conjunto. Olha só. Então, todos os elementos desse primeiro conjunto eles têm que estar dentro do segundo conjunto. E o segundo conjunto, por sua vez, tem que conter esses elementos aqui. Vamos lá. O 8. Ele está aqui dentro? Não. O 1 está aqui dentro? Ok. Quais são os únicos elementos que não estão aqui? Que não estão aparecendo aqui, ó, no lugar de x e y. É o 2 e o 3. Só que eu não tenho nenhuma informação para me dizer quem é quem. Então, o meu x, ele tanto pode ser 2, quanto o meu x, ele também pode ser 3. E o meu y? A mesma coisa. O meu y tanto pode ser 2, quanto o meu y pode ter o valor 3. Tanto é o seguinte, que eu posso escrever esse conjunto assim, ó. 8. Se o x fosse 2, 2. E o y 3, 1. Olha só como é que ficaria. Tá? Se eu invertesse 8, 3 para x e 2 para y, 1. E eu permaneceria com essa relação aqui de estar contido verdadeira. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado bem entendida essa questão. Então, vamos passar ao último exercício dessa videoaula. Exercício 13. Dado o conjunto A, formado pelos elementos 4, 5 e 9. Aí ele pede o seguinte: escreva os subconjuntos de A que não contenham elementos. Pessoal, qual é o conjunto que ele é subconjunto de qualquer conjunto que exista na face da Terra e no universo, pessoal? É o conjunto do vazio. Vou apagar aqui que não ficou legal, não. Então, aqui, ó. O conjunto vazio, que ele pode ser escrito, relembrando, de duas formas, né? Tem essas duas formas. Ele é subconjunto de qualquer conjunto, já que ele é vazio. E ele não contém nenhum elemento. Vamos para a letra B. Escreva o subconjunto de A que contenham um só elemento. Se o A é formado por 4, 5 e 9, significa que ele é formado por 4 conjuntos unitários. Ou seja, o primeiro conjunto unitário formado pelo 4, o segundo conjunto unitário formado pelo 5 e o terceiro conjunto unitário formado pelo 9. Está aqui todos os subconjuntos de A que contêm o quê? Um só elemento. Letra C. Escreva os subconjuntos de A que contenham 3 elementos. Olha só, pessoal, que interessante. Vamos relembrar o seguinte, que todo conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. E o conjunto A, ele é formado por 1, 2, 3 elementos. Então, o subconjunto de A que contenham os 3 elementos é o próprio conjunto A.
formado por 4,5,9. Essa letra D aqui, pessoal, eu vou desconsiderá-la, tá? Ela não, eu repeti na hora de colocar ali, eu acabei repetindo. Então a gente desconsidera, vamos desconsiderar essa letra D. Pessoal, dessa forma eu encerro aqui essa videoaula, tá? Então eu aguardo vocês nas próximas videoaulas, tá certo? Espero que estejam gostando dessa playlist aí. Eu pretendo esgotar toda a matéria do 6º ano do ensino fundamental nessa playlist. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Agradeço a sua presença. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo as nossas atualizações, pois desta forma você ajudará a fortalecer o canal e estará incentivando a produção de mais conteúdos. A gente se encontra na próxima videoaula.